Salve aí, galera! Tudo bem? Estamos de volta a mais um BigCast. E hoje eu trago aqui um... Tô quase chorando. Não é nem um entrevistado, é um amigo pessoal de infância, o Gianfranco. A gente vai bater um papo sobre branding, valor, futuro. O Jean, para quem não sabe... Eu vou ler aqui, Jean, porque é muita coisa para falar, eu não consigo decorar. Parece, né? Parece que é alguma coisa, né? Eu diria o seguinte, o Jean é um dos nomes mais relevantes quando se fala em branding, design estratégico e valor de marca no Brasil, de fato. Publicitário, empreendedor e autor de 3 livros, já corrigiu 4, fundamentais sobre esses temas. O Gianfranco, ele é sócio fundador da Pand, um dos principais escritórios de design da América Latina, e vem há mais de 22 anos ajudando marcas a se transformarem com propósito. Isso eu achei muito legal. Ele também é mentor de startups, não sei onde você acha tempo para tudo isso, investidor em inovação e membro ativo do conselho da AB Design. AB Design? AB Design, Associação Brasileira das Empresas de Design. Animal. Pois é, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Cara, eu queria começar o nosso papo introduzindo um pouco o que é branding. Então, Jean, antes de tudo, para a gente nivelar aqui o papo, o que realmente é branding? Que porra é essa? E o que não é? Né? Eu queria entender, assim, depois de tanto que você já conjurou em livros e pesquisou, qual é o seu entendimento de branding? Bom, antes de começar a falar do brand, queria agradecer o convite. Como você disse, acho que mais de 40 anos que a gente se conhece. Fácil. Te conheci moleque, né? 10 anos, de quantos anos você está hoje? Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Muito bom. Não sei te chamar de Big, ontem eu fiquei conversando no telefone com o cliente. Já vamos combinar. Big é fofo, para mim Já é vamos fofo. combinar. Eu tenho 2 apelidos, galera. O meu apelido do mercado publicitário é Big e meu apelido de infância De moleque. é Fofo. Então, se ele soltar um fofo aqui, cara, Vai sair. é a coisa mais... Aliás, para mim soaria estranho me chamar de Ricardo. Não, Ricardo, fudeu. Aí não dá, né? Então, tá tudo certo. Só pra galera ficar atenta, mas vamos lá. Bom, antes de falar também, eu trouxe aqui, tinha te prometido, não tinha te entregue, esse último aqui. São 4 livros, O Segredo de Ebbinghaus, que é o primeiro, eu não, Qual que é o último? não trouxe. Esse vermelho aqui é o último. Mostra pra câmera, mostra pras câmeras. Esse aqui é o último. Trocando a Lente vai ser lançado agora dia 30 de junho. Puta, Saiu do forno agora, eu trouxe direto para você. Obrigado. Bom, vou direto para a tua pergunta. O que é branding? Né? Obrigado. Já só registrando aqui. Branding é um termo usado para definir um processo de construção e gestão de identidades. Né? Identidades corporativas, identidades de marca, identidade de produto. Esse termo nasce, por isso to brand, né, que é marcar. Ele nasce da ideia de marcação, por isso que lá no passado, né, na era medieval, eles marcavam o gado para identificar de quem era. O gado se misturava no pasto, qual que é o meu gado, né? Ninguém sabia qual que era. Aquele anel. Eles usavam a marcação no gado, no vinho também, né? Nas rolhas de vinho para identificar a safra, etc. Então isso está lá na origem do branding e o que isso mostra, né? Que o termo branding lá no início ele servia para identificar as coisas, né? Então, como eu disse, é um processo para a construção de identidade. Eu costumo dizer que o branding ele é uma maneira interessante de você construir desigualdades para coisas aparentemente iguais. Ah, que legal. Né? Quando você tem 2 produtos Sim. e você precisa que as pessoas percebam as diferenças desses 2 produtos, você trabalha com alguns elementos para dar identidade a eles. Lembrando que identidade, o termo, né? O que te identifica? O que te identifica é aquilo que te separa dos outros. Né? Eu consigo perceber quem é você a partir das características que são suas e que te afastam de todas as outras pessoas do mundo. E isso vem do quê? Das suas características visuais, das suas características verbais, né? Tem uma série de dimensões que ajudam a construir esses elementos de identidade. Mas o branding ele nasce assim, né? Para dar significado, para marcar as coisas, mas ele foi evoluindo ao longo do tempo, a ponto de alguns anos atrás, né, uns 30 anos atrás,
as pessoas entenderem que uma marca é um ativo simbólico, metafísico, né? Ele existe não no mundo tangível, mas no mundo das ideias. Sim. E que você consegue valorar esse ativo. Então, o processo de branding ele é um processo para gerir esse valor criado que pode ser traduzido em ativo financeiro, né? Você consegue hoje saber quanto vale uma marca a partir de um processo de identificação de força e contribuição, né? Qual é o tamanho dessa marca, o que você pode colocar dentro dela e quanto ela contribui para o processo de tomada de decisão. Então, é um processo para ajudar a criar e gerir a identidade dos negócios, né? Puta, animal. Obrigado. Esclareceu? Cara, em partes. Em partes. Em partes. Você falou bonito demais aqui. Eu até me perdi um pouco no raciocínio, mas aqui é uma pergunta de verdade. Que eu fiquei na dúvida. Branding e marca são coisas diferentes ou branding constrói a marca? São coisas diferentes. O branding ele é um termo no gerúndio, né? Então, o branding é um processo contínuo de criação, construção, renovação de identidades que identificam as marcas, né? Então, o branding é o processo através do qual você cria marcas. Entendi. Mas marca é consequência, né? É aquilo que fica marcado na sua cabeça, daí vem o nome, né? E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é ele traz diferenciação para coisas que são iguais. Aparentemente iguais. Aparentemente iguais. Isso, de uma certa forma, é a construção do brand, de você trazer valor. Você tem que achar algum valor para diferenciar um ovo do outro. Um exemplo. É que você fez uma pergunta que para mim é complexa. Tem um livro chamado um ensaio sobre, o livro chama Valor, um ensaio sobre as escolhas humanas, né? Isso. Que é um livro onde ele chama um ensaio porque ele é um ensaio teórico, ele não é um livro didático, não, assim, ele é realmente um ensaio teórico, uma reflexão sobre o que é a ideia de valor, né? Eu costumo dizer que valor é uma das coisas mais essenciais relacionadas ao comportamento humano, porque ao caminhar ao longo da vida a gente vai ser afetado por uma série de necessidades. Cada uma delas a gente vai ter que colocar numa escala de mais ou menos importante, mais ou menos urgente. E esse é um processo de ordenação singular, subjetiva, individual, que varia de indivíduo para indivíduo e varia até no mesmo indivíduo em situações diferentes. E para fazer frente a essas questões que nos demandam uma escolha, a gente tem o mesmo instrumento, que é um instrumento cognitivo, que nos permite olhar e decidir. Então, o que é valor? Valor é um critério que nós, seres humanos, usamos para tomar decisões. As pessoas confundem valor e preço, valor e dinheiro, né? Sim, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que valor é o meio através do qual eu, como ser humano, sou capaz de decidir. Então, quando eu construo valor para uma marca, eu tenho que colocar nela alguns insumos para que as pessoas percebam esse valor, né? Então, valor é algo que é para mim, que recebo, e não para você que fala, né? Então, se você é o dono da marca, você tem que conversar comigo com algo que eu perceba valor. Sim. Né? Por isso que, dentro do processo de branding, uma das coisas que a gente faz é mergulhar profundamente para entender motivações, ideais, necessidades atendidas por uma água, né? O que essa água tem que, quando comparada a outra água, eu vou decidir por ela, né? Fantástico. Como é que eu construo diferenciação de coisas aparentemente iguais, né? Olha só uma curiosidade aqui. Você conhece uma água gringa que está fazendo um baita sucesso? O cara começou uma marca chamada Liquid Death. Já ouviu falar dessa que é uma latinha que tem um rosto, se não me engano, tem meio Harley Davidson, né? tem 5 anos. Já vi. Tem 5 anos essa marca, se eu não estou enganado. E acho que ele acabou de vender para uma grande empresa e tal. Ele fez o valuation e vendeu por $1 bilhão. Acho que esse foi o valuation da empresa dele. O que esse cara fez? Você conhece o case ou não? Conheço, mas não, porque não, eu conheço profundamente. Eu também não, assim, eu estudei algumas coisas, mas o que me chamou a atenção foi qual a premissa desse cara? Ele pegou todas as campanhas históricas de água, de marcas de água, e ele se perguntou, e esse cara que fundou essa empresa, ele é um publicitário, ele era um redator publicitário. Então conhece comunicação, conhece um pouco de brand e tudo mais. Ele falou assim, por que
que as campanhas de água ou as marcas de água se vendem como uma água para ser saudável, uma água para fazer yoga. Ele até tem peças dele que tiram sarro disso. Então ele fala assim, cara, por que tem que ser desse jeito, né? Essa coisa meio etérea, vamos salvar o mundo, sei lá. Água que escorre da montanha. É isso. Pura. E aí esse cara fala assim, não vou fazer nada disso. Eu vou pegar uma água, para quem não conhece essa campanha, ele pegou... é água, gente. Não tem nada mais commodity que água. E ele traz na embalagem, uma embalagem que parece uma cerveja, com um rótulo super ousado e tal, e o nome Liquid Death, o líquido da morte. E ele brinca com isso, fala assim, cara, você entra no site dele, o tom de voz da empresa, ele é super irreverente, sarcástico, assim, é muito foda esse case. Então, você está trazendo alguns elementos que são importantes no processo de branding, né? Primeiro, eu parto de um objeto físico tangível, água. A primeira pergunta é, se eu quero construir uma marca para ela, o que ela tem que oferecer de significado? Porque o processo de atribuição de valor, ele se dá a partir da compreensão do significado das coisas. Vou dar um exemplo, né? Se eu te disser assim, quanto você me pagaria por esse celular? Você vai me perguntar, é um iPhone? É um Samsung? Sim. Você vai começar a procurar referências na tua cabeça que te permitam valorar isso aqui. Sim. Né? O que essa pergunta quer dizer? Você quer entender o que isso significa. Porque se eu te disser, quando você me paga por esse celular e você não sabe o que tem, você não sabe, na sua cabeça, classificar e nem atribuir um valor, né? um valor financeiro. Aí você me diz, eu pago, sei lá, usado, R$3.000. Aí eu digo, tá. E se eu te disser que quem me deu o celular foi uma pessoa muito conhecida? Você pode me dizer, foda-se, não sei quem é. Né? Sim. Certo? Esse significado é um significado não claro. Eu não consigo atribuir valor a coisas que eu não consigo entender. Se eu disser, sabe quem me deu esse celular? Foi o Steve Jobs. Antes de morrer, eu me encontrei com ele e o Steve Jobs me deu esse celular. Quanto você acha que vale? Fala, porra, isso aqui deve valer uma fortuna. O que esse exercício simples mostra? Que conforme eu vou adicionando significado a um objeto físico, esse objeto passa a ter ou não ter valor, a depender de quem ouve, se isso faz algum sentido, né? Se te faz sentir alguma coisa. A gente costuma dizer lá na Pand que só faz sentido aquilo que faz sentir. Né? Então, só cria significado para as pessoas aquilo que de fato acessa o sentimento das pessoas. Então, se eu te der alguma informação sobre algo que não te faça sentir nada, aquilo para você não tem valor nenhum e, portanto, eu não consigo optar por ele porque eu não acho que é para mim. Né? Por isso que a gente diz, marca não é uma coisa para todas as pessoas. Nenhuma marca deve procurar atender a todos os gostos. Né? Ela deve procurar atender a alguém, conjunto de pessoas, conjunto de pessoas que demandam alguma coisa. Né? E o que ela deve expressar para essas pessoas é um significado que crie sentido na cabeça das pessoas e elas falam, bom, com esse critério eu passo a escolher essa marca. Por isso que temas como sustentabilidade, ESG ou qualquer outro tema que entre na pauta ou no contexto do mundo atual passa a ser um critério a ser adotado para decidir ou não por uma marca. Hoje em dia, no mundo digital de transparência, eu quero conhecer a verdade das marcas. Aí vem o tema do propósito. Né? Por que propósito é importante, tão importante hoje? E antigamente a gente nem pensava nisso. Porque hoje eu tenho tanta oferta. Antigamente a gente tinha poucas ofertas para determinadas necessidades. Hoje a gente tem praticamente milhares de escolhas para cada necessidade minha que eu quero atender. Bom, se eu tenho muita oferta, eu preciso ver naquilo que eu vou optar algo que seja diferente. E num mundo digital, transparente, etc., conhecer a história das coisas, né? Saber o que está por trás daquilo passou a ser um critério que hoje é relevante. Eu quero saber quem é, qual é a verdade, qual é a razão da existência dessa empresa. Ela só quer ganhar meu dinheiro ou ela faz algo que tenha mais significado para a minha vida? Né? Esse é um critério que hoje as pessoas se perguntam. Até para trabalhar num lugar hoje, tem um termo que a gente usa que é employee branding, né? Que é construir valor para contratar colaboradores. Né?
Por quê? Porque as pessoas perguntam, vai numa entrevista de emprego e diz, por que eu deveria trabalhar aqui, né? Parece que inverteu a lógica da contratação, né? Sim, sim. O entrevistador fica quase que tentando convencer o entrevistado, a atração de talentos, né? De que ele deveria trabalhar na organização, né? Então, o mundo está assim hoje. E a marca, quando ela vai ser gerida e construída, ela tem que estar atenta a esses critérios. Mas, basicamente, o branding ele serve para construir diferenças para coisas que são aparentemente iguais, né? Pô, muito legal, cara. E dentro de tudo isso que você colocou na mesa, entrando um pouco nos livros. Uhum. Então, como a gente falou no começo, você já escreveu 4 livros. Temos Agora 3... é o quarto, né? agora é o quarto. Nós temos 3 exemplares aqui. Na sua construção, no seu raciocínio, os livros têm uma certa ordem. Tem. E eu queria entender isso, porque até para começar, por qual que eu vou começar a ler? Essa é uma pergunta que todos me fazem, né? Pois é, o que que é, por exemplo, eu estou vendo aqui o valor, o descentralizar, não, Descentralizado, uma nova mentalidade. isso, e o trocando a lente. Isso. Tá, o que que você quis passar em cada livro, se tem um raciocínio, como você falou, isso aqui é um ensaio. Eu queria entender um pouco essa construção da narrativa, né, dos livros, Uhum. como que você chegou nesse... Bom, eu vou pela sequência, né? O primeiro livro que eu escrevi chama O Segredo de Ebbinghaus. Eu comecei a escrever ele em 2007, ele foi publicado em 2010. Você já deve ter percebido que eu sofri muito para escrever o primeiro livro, né? Por que eu escrevi? Eu sempre escrevi muito para tentar organizar as minhas ideias, né? Então, tem um tema que eu estou estudando, eu vou lá e fico escrevendo. E aí, num determinado ponto da vida, eu falei, bom, eu vou dar um destino para isso que eu estou escrevendo, né? Já que eu estou organizando a minha ideia, deixa eu canalizar essa energia toda para sair um livro, né? Aí era a vontade de escrever um livro. E o Segredo de Ebbinghaus, você sabe que eu tenho um irmão que teve um acidente, né? Infelizmente ficou em coma durante muito tempo, ele teve sequelas, né? E uma das sequelas dele é uma sequela de memória. Ele lembra de coisas que aconteceram há 20 anos atrás que eu não lembro, mas ele esquece, a memória recente dele, ele esquece assim com muita rapidez. Ele é capaz de fazer 3 vezes a mesma pergunta em sequência. E isso me intrigava, né? E eu comecei a estudar a memória, né? Então, Ebbinghaus é um estudioso da memória, né? Ele criou um negócio chamado curva do esquecimento. E eu conheci o Ebbinghaus por conta disso, né? Quando eu comecei a estudar a memória, eu percebi que eu estava tentando conhecer um pouco mais sobre o problema do meu irmão, mas eu estava ganhando de presente um monte de informação que eu não conhecia sobre a minha própria atividade, porque no fundo eu trabalho com percepção humana, né? E ali eu tinha um universo de informações que não faziam parte do meu repertório, né? Então me encantei por isso. Então esse é um primeiro ponto. Só que eu comecei a canalizar esse estudo para o tema da valoração de ativos intangíveis, né? E o que me intrigava naquele momento era, se eu construo uma marca para que ela possa ser valorada, ou seja, eu consigo atribuir um valor financeiro para ela, a minha pergunta é, será que o valor financeiro é a única forma de eu medir a marca, já que o que eu quero saber é como é que eu construo o valor e não qual é a consequência dessa construção? Porque o quanto ela vale é um indicador que me mostra se foi bem feito ou não, mas eu estava mais curioso para identificar o que de fato gerava valor, né? E aí, no meio desse processo, eu fui investigando as coisas e conversando com empresários. E naquele momento eu estava no meio de 2007, eu estava participando de um processo no momento da fusão do Banco Real com o Santander, né, na compra do Real pelo Banco Santander. Eu atendi o banco de atacado e estava fazendo um trabalho para harmonizar esse processo, né? E eu contratei para uma dinâmica dentro do Santander, com os clientes e os principais executivos, eu tive a oportunidade de contratar 2 grandes filósofos, o professor Clóvis de Barros Filho, o professor Mário Sérgio Cortella, para debater o tema da sustentabilidade dentro ali do ambiente do banco, né, com a mediação do João Birbetti, né? Então a gente criou um comitê, você imagina, né? Só um parênteses rápido. Essa campanha, quando lança a junção, virou tudo Santander, né, no final das contas.
Eu participei. Essa campanha é minha. Tá vendo? A campanha quando eu estava na agência. Estávamos trabalhando em paralelo ali. Isso Né? aí, mas é um parênteses engraçado. Então, aí eu aproveitei que eu tinha contratado os dois, né? Tive a oportunidade para contratar. O Clóvis já era um pouco conhecido na Casa do Saber, mas não era tão conhecido quanto ele é hoje. Então, para contratá-lo, fui almoçar com ele. E eu tive a oportunidade de conversar com os dois sobre essa ideia. Né? Falei, olha, eu estou escrevendo sobre valor e o que a filosofia tem para me oferecer sobre isso. Né? E os dois me deram respostas, você deve imaginar o nível das respostas dos dois. Né? Mas o Cortella me deu a oportunidade de ir na casa dele, passar uma manhã inteira com ele. Ele falou, olha, não vai dar para eu te explicar isso em pouco tempo. Se você tiver um tempo, vai na minha casa e a gente conversa sobre isso. Eu fui lá na casa do Cortella e assim, a primeira pergunta que ele me fez, ele falou, você já viu a definição de valor no dicionário de filosofia? Falei, puta, eu não acredito que eu vim conversar com um filósofo. E nem isso eu fiz, né? Falei, não vi. Aí ele foi lá, pegou o livro Dicionário de Filosofia de Oxford, e lá estava escrito, né? Esse termo que eu uso, valor, é um critério que nós, seres humanos, usamos para tomar decisão. Ele que traduziu o que estava escrito ali no Dicionário de Filosofia. Na hora que ele me disse isso, eu falei, puta, é por aí, né? Sim. Eu vou estudar a filosofia para entender essa ideia, né? Porque eu digo uma ideia porque valor é um ente metafísico, né? Você não acessa, né? É uma ideia que ela tem que orientar ou não a tua tomada de decisão. Então, eu mergulhei nisso e comecei a desenvolver uma metodologia para fazer mensuração de ativos intangíveis, mas sem traduzir ela em ativo financeiro. Era mais para poder gerir o processo de construção das marcas. E acabou virando o meu livro, o primeiro livro, O Segredo de Ebbinghaus. Né? Então, esse foi o primeiro livro. Aí sofri demais, larguei essa ideia de fazer livro durante um tempo, mas continuei alimentando. Já estava com a Pand, né? Já estava com a Pand. Então, tá. Continuei escrevendo. Aí veio o Descentralizado, uma nova mentalidade, porque eu levava o tema das marcas para os empresários, convencendo que era importante investir na construção desse ativo, porque ele era extremamente valioso para as organizações. Né? A gente diz que dentro de um processo de fusão e aquisição, você compra ativos tangíveis e intangíveis. Os intangíveis, embora não pareçam, eles às vezes são os mais valiosos. E quais são os 3 maiores intangíveis? Marcas, que é aquilo que simboliza todo o processo de construção do diferencial de uma empresa, pessoas e processos. Né? Então, as pessoas que criam valor para aquele negócio, os processos que viabilizam essa construção de valor e a marca que absorve todo esse valor construído. Esses são os 3 maiores intangíveis. Né? Então, isso tem um valor, né? E eu usava esse argumento para convencer os empresários. Só que, ao longo, né, imagina de 2010, que foi quando eu lancei o primeiro, para frente, a gente começou a viver esse processo de aceleração do uso da tecnologia, novas tecnologias. Em 2007 veio o iPhone, né, que mudou radicalmente uma série de coisas. E aí eu comecei a pensar sobre qual era o reflexo dessa mudança dentro do mundo corporativo e como é que eu poderia usar o tema do branding para discutir as mudanças dentro dos negócios. E aí nasce o Descentralizada. Né? O Descentralizado, uma nova mentalidade, é uma reflexão minha sobre o que exatamente está mudando quando a gente fala de negócios, né, das organizações. Sim, sim. E o Descentralizado é uma fragmentação do mundo, né? Uma proposta de que o mundo está se fragmentando. A gente viveu uma área de globalização e a gente está vendo, até na geopolítica hoje em dia, as coisas se fragmentando de novo, né? Conceitos econômicos e assim por diante. Então, o Descentralizada veio daí, né? Depois disso, dentro do Descentralizada tem um capítulo que eu falo sobre a ideia de valor. Aí, escrevendo Descentralizada, eu comecei a teorizar sobre valor. Eu falei, bom, já que isso é tão importante, eu preciso ir mais fundo, né? Eu preciso ir entender qual é a origem do termo, né? Tem uma ciência que estuda que é a axiologia, né? Assim, o que a filosofia diz sobre isso, em que ambientes isso é importante. Tem um livro de economia do Mises chamado Ação Humana, né? Que lá tem um tratado de economia que tem como fundamento a tese de valor, né? Então, e aí eu escrevi o Valor, um ensaio sobre as escolhas humanas. E depois disso... Caramba, teórico, cara, praticamente. Ele é cabeçudo. Esse é cabeçudo. Nossa. Então, que ordem eu leio?
lê o azulzinho, que é o descentralizado. Vai pela cor. Vai pela cor. O Não, azulzinho ele é mais leve, é mais tranquilo de ler. O Valor é um livro um pouco mais cabeçudo, pesado. E o Trocando a Lente, que é o último, que vai ser lançado agora dia 30 de junho, é um livro que mostra como o branding pode ser a ferramenta para pensar os novos modelos de organização. Então, Trocando a Lente é uma proposta de uma lente nova para o pensamento estratégico, né? Eu, dentro da Pand, a gente vem usando o branding para promover ciclos de transformação das organizações, né? Mergulhando até em cultura, planejamento estratégico, uma série de outras ferramentas a partir da lente do branding, que é um modelo mental sistêmico. Cara, eu vou dar um depoimento pessoal aqui. A gente está praticamente 2 anos redefinindo a Big, que é a nossa empresa que já tem 18 anos. Que, aliás, ficou espetacular, né? O quê? Esse a novo... marquinha. Eu não sei porque não era assim desde o início. Pois é. Depois a gente bate um papo sobre isso, vou te explicar o raciocínio do Big, mas é muito legal. Mas eu queria um pouco antes disso, cara, quando a gente montou a Big, tá entre nós, assim, eu tinha trabalhado como criativo até então, assim, nunca fui empreendedor, empresário, né? Exatamente. E o telefone sempre tocou, aquela história que, né, a gente foi muito bem no começo e tal, mas o mercado foi se não é profissionalizando, mas ele foi ficando mais complexo, novos players vão surgindo, a cultura de produção publicitária se transformou por vários motivos e tudo mais. E chegou uma hora, cara, que cá entre nós, todo mundo... Todo mundo que tá nessa sala, né? Cara, chegou uma hora que o telefone parou de tocar. E a gente não entendeu por quê, assim. Não é que parou de tocar, mas a gente não tinha time de vendas, comercial e tudo mais, porque a demanda vinha passivamente do nosso lado. E a minha sócia, a Nicinha, que você também conhece bem, ela teve um insight muito bom. Ela falou assim, cara, como é que os empresários, ou o mundo empresarial, tomam decisões? Porque a gente não sabia até então. A gente não teve esse curso de administração ou gestão estratégica, nem nada disso, porque até então a gente tomava as decisões pelo feeling, era intuito. Vamos investir agora em entretenimento, vamos criar vamos trazer uma pessoa de vendas e... Cara, é meio chute, assim, mas, né? como todo empreendedor, cara. Pois é. Mas onde eu quero chegar? A gente, então, decide estudar gestão estratégia, gestão empresarial, planejamento estratégico, tudo mais, onde a gente achou várias ferramentas que nos ajudam a materializar as informações que a gente tem na mesa para ajudar a tomar as decisões. E num exercício desse, era uma matriz gigantesca, que eu não lembro agora como que é, mas tinha uma casinha chamada proposta de valor. Você sabe o que eu estou falando? Isso aí. Pois é. Cara, quando a gente chegou nessa casinha que eu tinha que preencher a proposta de valor da Big, para mim foi desafiador. Você fazer uma autoanálise, o que eu tenho de valor em relação ao meu concorrente? Porque, assim, na minha cabeça, é quase como uma commodity, uma animação. O que eu faço, tem um monte de empresa que faz. Fazemos igual. Às vezes até se usa o mesmo profissional entre as empresas, né? Assim, são freelas que estão aí no mercado, isso em qualquer produtora. Tá? Sim. Então, é difícil você trazer uma proposta de valor. Para mim, foi um baita desafio. E eu acho que eu comecei a escrever lá, todos nós, eu, a Nicinho, o Neto, que é o sócio, a gente começou a escrever proposta de valor, meio que no feeling também, assim, o que eu acho que eu tenho de diferente? Como é que eu chego nessa proposta de valor? Tem algum começo? Onde que eu faço uma autoanálise? Tem. Você falou algumas coisas que são interessantes sobre o processo de branding. A gente costuma dizer que um projeto de branding ele é terapêutico. Sem dúvida. Porque você é obrigado a se olhar no espelho. É quase como se você vai ver a sua própria identidade e falar, bom, quem sou eu, né? Que valor eu trago para o mundo? Né? A proposta de valor tem a ver com isso, né? Então, assim, legal. Você é uma produtora. O que tem em você de diferente de todas as outras produtoras? Assim, você não vai me convencer de que é igual a todas as outras, né? Todo mundo tem alguma diferença, mas tem aquelas pessoas que não sabem o que fazem de diferente.
Por isso que é terapêutico, né? Porque se isso. você não para pensar nisso, né, você não consegue dar para os outros os elementos para que ele escolha você. É isso Né? aí. Então, definir uma proposta de valor, você tem que entender, de fato, quais são os componentes que juntos... Às vezes não é uma coisa só, né? Você diz, bom, eu vou fazer... Vou dar o exemplo que eu estava dando para um cliente hoje, né? A gente estava fazendo um workshop sobre isso com um cliente. Eu disse para ele, ele falou, mas tem que ser uma coisa só, né? Um atributo só. Eu falei, não, por exemplo, a IKEA. Qual que é a proposta de valor da IKEA, Sim, a empresa de móveis, né? A IKEA, ela combina um design maravilhoso com um produto de baixo preço, uma experiência de compra diferente dos outros lugares, onde você mesmo monta o seu móvel, e isso permite que as pessoas tenham uma casa maravilhosa sem ter que gastar uma fortuna num móvel caríssimo, né? Então, assim, ele combinou a democratização do design, só que para entregar isso, essa combinação de atributos, ele precisou pensar na cadeia produtiva. Como é que eu vou fazer o design desse móvel para ele caber numa caixa, para ele ocupar pouco espaço? Porque tudo gera custo, né? Sim. Então, o design, né, o modelo de pensamento do design, ele entra dentro desse processo de construção desse diferencial, justamente para organizar esses atributos, esses elementos e olhar para toda a cadeia de geração de valor, né, dessa organização, para dizer, olha, legal, se o nosso diferencial é isso, como é que eu sustento esses diferenciais com o meu negócio, né? Então pode ser um elemento do atendimento, putz, a gente tem um atendimento muito mais próximo, pode parecer que não, mas isso, no mundo de hoje, atender bem é um diferencial. Cara, né? aliás, só um parênteses que eu achei do caralho. Um banco, acho que anunciou, eu não lembro agora qual. Os nossos atendimentos são humanos. Exato. Cara, olha que louco. No mundo que tá tudo digitalizado, tudo né? robótico. Aqui você conversa com gente. Vira um diferencial. Porra, então, por isso que maravilhoso. Por isso que é fluido, né? A gente fala de ciclos de transformação. Então, assim, aquilo que deu certo há 20 anos atrás, não, e era um diferencial relevante, não necessariamente hoje é relevante, né? Porque os valores são fluidos, né? Eles se modificam de tempos em tempos, na mesma pessoa, são critérios subjetivos. Então, assim, existe sim, né, formas de facilitar essa elaboração do posicionamento, né, da proposta de valor do seu negócio. Depois, se você quiser, eu posso te dar algumas dicas. Quero várias. Não, vou ler primeiro para ter uns insights. Se tiver uma dúvida, a gente vai falar. Tá bom. Cara, aqui vamos entrar um pouco naquele tema, acho que você mesmo falou. Deixa eu só... Você fez uma pergunta, o que é o que não é? Eu não te disse o que não é. Muita gente confunde branding com revisão de logotipo. Perfeito. Eu vou fazer o meu projeto de branding. Aí a gente pergunta, mas o que você quer? Não, nossa marca está meio antiquada. Eu falo, isso não é branding, né? Perfeito. Eu até posso, num processo de branding, pensar na identidade, se ela reflete ou não os diferenciais do seu negócio, como é que ela expressa esses diferenciais visualmente, verbalmente, etc. Ele faz parte de um projeto de branding, mas branding não é redesenho de marca. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É também isso. Tem isso também. Né? Tá legal, cara. E a gente já fez projetos de branding onde não teve nenhuma revisão de identidade, né? Só a parte estrutural, cultural. Só a parte estratégica. Estratégica. Né? É isso aí. Cara, a gente tá chamando de rebrand. Você assistiu alguma coisa disso? Vi. A gente publicou recente, né? Acho que eu disse que tá ótimo, né? Não, mas então, até aqui na tela tem um exemplo. Então, a simplificação do nome, que é um processo de atribuição de significado, né? É isso então, aí. Big Studios é uma coisa, Big é outra. É isso. Né? E é muito louco. Porque quando eu vi, eu falei, pô, mas por que não era Big desde o começo? Não, porque, explico, existia um mercado publicitário muito, muito diferente do que é hoje. E naquele momento, os nossos clientes eram as agências. Eu tinha que ensinar esses caras o que era um 3D, que era muito raro. É uma ferramenta que hoje já tem mais de 20 anos, ou muito mais, desde os anos 60 existe 3D, mas que se usa muito no Brasil nesse ramo publicitário, era muito novo. E as pessoas tinham medo de usar isso. Então, o Big Studios, eu tinha que deixar... Na época já tinha Pixar Studios. Então, a gente teve que beber nessa fonte, lá em Hollywood,
para falar assim, cara, tá vendo a Pixar Studios? Agora tem a Big Studios, não querendo me comparar com a Pixar, mas Não, lógico, estou na categoria isso deles. ajudava a identificar a categoria do teu Exatamente. serviço. Legal. Então a gente faz a mesma coisa que aqueles caras lá. E hoje, isso que eu achei legal, que eu quero pontuar e ver se faz sentido para você. E acho que faz, mas a nossa releitura, nosso rebrand partiu de uma ideia de pegar uma palavra que era muito forte, que é a Big, que vem no meu apelido do mercado de propaganda, e fala, cara, essa palavra aqui, ela tem vários significados. Ela contém muito mais do que a gente está usando. É isso, ela tem várias coisas dentro dela muito foda. Eu vi a sua foto lá do Think Big, achei sensacional. Por que você não pega? Então, essa foi a ideia. A ideia do Keco, inclusive, que ele que capitaneou essa mudança nossa. Ele falou, cara, você tem que pegar o Big e abraçar tudo que isso representa. Big é grandeza, é valor, é trabalhar pensando grande, que tem aqui exatamente o Think Big. Ele é propósito e resultado ao mesmo tempo, né? Exato. Mas foi muito além disso. E eu aprendi com o Keco, inclusive, que eu vou falar para você, uma coisa que para mim foi uma mudança, uma ruptura no meu jeito de pensar, que eu estou tentando colocar agora na empresa, que é a tal da cultura. Isso partiu do rebrand. Ele falou assim, Big, você tem que aproveitar esse momento para você se autoavaliar, porque você tem uma meta. A meta é crescer X% em tantos anos, não sei o quê. Cara, você tem que repensar o jeito de trabalhar. Se você quer ser big de verdade, uma forma real, sabe, do coração, não é aquela coisa para vender, agora eu quero ser... Não, é real. Vamos ser big, vamos ser maior, vamos fazer um trabalho mais foda. Você tem que mexer, você tem que dar um shift no jeito que você produz as coisas. Você tem que... Tem que ser big. Você tem que dar uma alavancada, você tem que sair desse degrauzinho para vir para esse, de verdade. Se desafiar. É isso. Então, o nosso rebrand, que veio de uma necessidade da gente dar uma rejuvenescida na marca, realmente fomos a fundo, não tanto quanto vocês da Pand fariam, talvez. E bom, porque esse papo está me esclarecendo várias coisas. Mas chegou nesse momento. Chegou no momento da gente pegar a nossa marca e falar assim, cara, o que é vamos ser big? É think big, go big, win big. O que quer dizer isso de verdade? Cara, aí volta para dentro. Volta para a cultura, reconstrói tudo que a gente já tinha feito até então, como que a gente faz para chegar no nosso grande objetivo, que eu não vou falar aqui, mas o objetivo é dominar o mundo. Aguardem. É dominar o mundo. É o Big e o cérebro, né? Mas faz sentido, então é isso que você está falando. Total. E você tocou em alguns pontos importantíssimos, né? Como é que a gente pensa o processo? Primeiro a gente chama de ciclos de transformações estratégicas, né? Ciclos por quê? Porque você começa o crescimento, né? A intenção é sempre crescer em direção ao futuro, aumentar, ampliar, mas ele acontece em ciclos, né? Você tem que cumprir com etapas para entrar num próximo ciclo. E a gente sempre olha, né, numa perspectiva que a primeira coisa que eu preciso entender é quem eu sou hoje, né? Perfeito. Por isso que é terapêutico, né? Assim, desafiador. Quem é a Big hoje? Né? O que ela tem hoje? Depois, para entender o que ela tem hoje, eu tenho que ir lá para a origem. Como é que eu nasci? Né? Então, quando a gente começa um projeto de branding, a gente faz um mergulho dentro da organização para entender quem é aquela organização. A primeira coisa que a gente precisa entender é o processo decisório daquela organização. Então, se é uma empresa familiar, né, quem é o fundador? Ele fundou por quê? Qual é a história? Né? Porque com essa leitura eu consigo saber a origem e o ponto A, que a gente chama. Né? Assim, o momento atual a gente chama de ponto A. Depois que eu sei o ponto A, eu preciso saber qual é o ponto B. Quando você imagina o futuro da tua empresa, qual é o delta tempo que está na tua cabeça? Né? Qual é a distância em relação ao futuro? A gente usa até uma metáfora da lanterna, né? Para ver futuros. Então, a metáfora é a seguinte: quanto mais próximo o futuro, maior é a fonte de luz. Então ela é mais clara, eu consigo enxergar com mais precisão. Quanto mais distante, maiores são as possibilidades de futuro, porque elas são mais incertas. E, portanto, menos luz chega até aqui. Né? Então a lanterna vai perdendo força quando ela projeta, vai se expandindo e vai perdendo força. Né? Então, eu quero imaginar a minha empresa daqui a 10 anos. Legal. Que empresa é essa? Quando você olha para a sua empresa hoje, que tipo de transformação você quer para ela? Quando você fala de planejamento estratégico, você está falando disso. Assim, eu quero sair deste ponto A para ir para este ponto B,
este é o nível de transformação que eu quero no meu negócio. E a gente pensa isso a partir da identidade, né? Do quem sou hoje e quem quero ser no futuro. Né? E depois, obviamente, a gente desdobra isso dentro do modelo de negócio da organização. Então, eu já sei o ponto A e o ponto B. Né? Você concorda que isso aqui é uma jornada, né? Para essa jornada ter algum sentido, ela precisa ter uma razão de ser, que a gente chama de propósito. Né? Sim. O que move alguém a sair de um determinado ponto e se mover para outro é a crença de que esse indivíduo tem, de que ele vai conseguir se mover de um lugar para o outro. Isso no livro que eu te falei do Mises, que é um livro de economia, chamado Ação Humana, ele diz, olha, chama Ação Humana, ele diz, para um ser humano agir, ele precisa de 3 premissas. Uma situação de desconforto, uma situação de maior conforto e a certeza de que uma ação do próprio indivíduo vai tirar ele de um lugar e levar para o outro. Então, se você não consegue imaginar um futuro próspero e com clareza, né? Eu sei exatamente o que eu quero. Talvez você não consiga tangibilizar, mas na tua cabeça sim. ele está claro. Sim, né? sim. Então, o exercício de futuro é exatamente como é esse futuro, o que de diferente de hoje vai ter e etc. E se você não acreditar que você mesmo vai se levar daqui para cá, se você achar que você precisa de alguma coisa de fora, alguém de fora, etc., a chance de você ter sucesso é muito baixa. Então, aí você começa a olhar capabilities, né? Será que eu tenho todas as capacidades para chegar lá? Não, Sim. não tem. Por isso que a gente quebra em ciclos. E aí você vai desenhando um mapinha. Então a gente diz, olha, ponto A, ponto B, propósito é o que vai é o que dá sentido a essa jornada, né? Depois a gente desce para a estratégia. O que é a estratégia? É o como eu vou sair daqui para lá, que etapas eu vou cumprir, quais são as alavancas que vão me levar desse estágio para esse estágio, quais são os estágios que eu preciso para chegar aonde eu pretendo chegar, depende do delta tempo que você tem aqui de mudança e de transformação. Depois você precisa entender quem são as pessoas que participam dessa jornada. Né? Pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, que se movem pelas mesmas razões, pelo mesmo propósito e que querem ir para o mesmo lugar que a gente quer ir. Isso é um instrumento de seleção cultural incrível, né? Isso que eu falar, isso é cultura, não. Você diz assim, olha, o que é ser big? É isso. Você quer estar aqui com a gente quer chegar neste lugar. Então a gente está hoje aqui, no ponto A, a gente quer ir para cá. O que nos move é esse sentimento, essa razão de existir da big. Né? A estratégia que a gente está adotando são essas etapas. É isso. E o tipo de gente que a gente quer é gente motivada por tudo isso que a gente está dizendo. Né? Gente que quer transformar o mundo como a gente quer transformar. E aí a gente usa, para falar de cultura, a gente usa uma matriz, né? A gente olha capacidades e olha alinhamento. Né? Quando você tem uma matriz, assim, imagina um eixo X, você tem alinhamento, pessoas que acreditam no que a gente acredita, e capacidades, pessoas que têm a competência para fazer aquilo que elas são contratadas para fazer. Eu saio com 4 quadrantes dessa matriz. Eu tenho o pouco alinhado e pouco competente, que a gente chama de desalinhado atrapalhado, é o cara que não ajuda em nada, né? Tchau. Eu tenho o cara que é muito alinhado, mas ainda não tem as competências, um estagiário, por exemplo, ainda não tem as competências. O que eu tenho que fazer com esse cara? Investir. É um cara que quer ir junto com a gente, treinamento. Eu preciso dar competência. Ou às vezes até mudança de lugar. O cara é muito bom para fazer uma coisa que ele não é o que ele está fazendo, ele vai fazer outra coisa. Perfeito. Eu tenho o cara que é muito bom, mas extremamente capaz, mas desalinhado. Esse cara é o cara que rema contra, com competência, ou seja, o cara que mais atrapalha no processo. Eu chamo esse de líder tóxico. É o líder tóxico, é o cara Porque como ele entrega bem, a galera respeita ele. Ele é bom para fazer o contrário do que você quer. É isso aí. Né? Então ele é competente para te atrapalhar. Esse não deve fazer parte do seu negócio. E você tem aquele cara que é muito alinhado e extremamente competente. O ideal é você ter o máximo possível de pessoas com essa característica. Então a gente usa esses frames para olhar as 8 estruturas principais de um negócio. Eu tenho que entender qual é a estratégia, quais são os sistemas internos que vão sustentar essa estratégia, qual é o estilo de gestão, qual é o perfil cultural dessa organização, como é que eu organizo tudo isso para que ele esteja alinhado a essa visão de branding, né? de identidade dessa organização. Agora eu começo a enxergar a complexidade do teu business, meu amigo. Cara, você tem que ter muitos skills. Você está falando de... Começa desenhando isso aqui, né? Quer dizer, você tem que estar... Você tem que ter... O Jean tem que ter o skill da filosofia, entender o que é branding, o raciocínio, e aí como aplicar isso no cliente. Você tem que manjar de RH, você tem que manjar de planejamento estratégico, você tem que manjar do financeiro, provavelmente passar muito por isso, no sentido de você
quando vai avaliar uma empresa, né? Você tem que avaliar também como é que está resultado financeiro, quanto você vai Não, investir. assim, você se propõe a discutir o futuro de uma organização, você tem que ter um mínimo de responsabilidade. Exato. Você não pode achar que aquilo é bom. Você tem que Aqui, ter... ó. E você precisa, inclusive, saber aonde você não sabe. Né? Acho que esse é o principal talento. Falar, olha, isso aqui eu não sei, mas eu sei que é importante. Então eu preciso trazer alguém para dentro do projeto Perfeito. que saiba muito disso, porque eu vou conduzir esse conhecimento dentro dessa estrutura. Animal. Né? Vocês se consideram como concorrente às consultorias, por exemplo, de... Me fizeram essa pergunta um dia, mas porque eu estou construindo esse modelo de negócio, né? Ele não é um negócio tão grande assim, né? Tão completo assim, não é natural do mundo do branding. Né? Até por isso o Trocando a Lente é uma proposição de levar o branding para um território mais estratégico do que ele é habitualmente reconhecido. Porque faz todo sentido, né? Faz muito sentido. Então, assim, Jean, mas o que é? Eu falei, olha, você sabe essas grandes consultorias, McKinsey, etc. Você imagina que são empresas de consultoria tradicionais, clássicas, né? Isso. A minha proposta é fazer isso pela perspectiva do modelo de pensamento do design, né? Colocando a identidade do negócio no centro do modelo de pensamento, né? E fazendo a dinâmica, o processo de execução disso é muito ancorado nas premissas do design thinking, né? Do modelo de pensamento do design. Então, é aquele modelo de consultoria, só que feito de um jeito completamente diferente, né? Feito com uma mentalidade sistêmica. E dentro desse tema, você enxerga que podem existir algumas armadilhas em pessoas que vendem branding, assim, tipo, você enxerga hoje, sei lá, alguma coisa que pode atrapalhar o teu business? No sentido, tem um cara que faz um branding lá e se vende como... e faz uma baita cagada, no português claro, e acaba atrapalhando Atrapalhar sempre atrapalha, mas aí, assim, se o volume de pessoas que fazem branding são mais deste tipo, o problema não é dos outros, o problema é de quem não faz isso e não está sendo relevante o suficiente para pagar essa... Porque o cliente ele sabe reconhecer o que é bom. Né? Sem dúvida. Se ele conhecer o branding e entender o que é o branding com clareza, ele vai conseguir, numa primeira conversa, identificar que o que esse cara está propondo não tem nada a ver com branding. Agora, quando ele não conhece, a culpa não é do cliente, a culpa é de quem trabalha com isso que não está sabendo comunicar bem o que faz. Né? Então, o design, enquanto matéria, ele nasce em algumas coisas mais... falando um pouco de design, né? O design, todo mundo entende o design pela dimensão estética do design. Né? A gente usa o design quase como um adjetivo para falar que uma coisa é bonita. Você fala, isso aqui tem design. Tem design. Mas o design, ele é fruto de... Esse design bonito, ele é fruto de um modelo de pensamento. Por isso que eu falo que é um modelo de pensamento. Ele não é uma coisa, ele é um modelo de pensamento. Que quando aplicado ao gráfico, ele chama design gráfico. Quando ele é aplicado a pensar um produto, ele chama design de produto. Quando ele é aplicado a pensar a organização, né, como um todo, ele é design estratégico. Eu tenho design de processos, eu tenho design de jornada, eu tenho design de experiência, você tem design de tudo. Então, o design ele vem se expandindo no mundo. Em Stanford, ele é usado como motor do processo de inovação. A IDEO, né, colocou isso lá na mentalidade do Vale do Silício. Né? Então, assim, o processo ágil, a partir da perspectiva do design, que é um processo rápido onde você define hipóteses, avalia as opções, depois você decide um caminho, prototipa, testa e rapidamente tem o resultado. Isso vem do modelo de pensamento do design. Então, quando isso é aplicado, né, para pensar a estratégia das organizações, isso ganha uma outra dimensão. O problema é que isso não é tão difundido. Né? Então, tem muita gente hoje fazendo redesenho de logotipo e chamando de processos de branding. Então, se você me perguntar, você tem dificuldade na hora que você vai explicar isso para o cliente? A gente hoje ainda tem muita dificuldade. Sim. Mas esse é um trabalho nosso. Né? Eu preciso, primeiro, junto com os meus pares, por isso que eu sou membro do conselho da B-Design, né? Por isso que eu me envolvi com a associação de classe, né, das empresas de design. A gente se reúne para dizer, bom, quais são os dilemas coletivos, problemas que todos nós temos, que juntos a gente pode ajudar a resolver. Né? Então a gente conversa na associação muito sobre isso. E a gente tem que fazer com que isso se torne visível para o mercado. Né? Então, quanto mais player competente tiver no mercado, maior o mercado. Né?
E com esse raciocínio a gente consegue entender uma das premissas do modelo de pensamento estratégico, né? A gente vem de uma era mecanicista onde o princípio do pensamento estratégico era da competição, né? Só que lá na base, lá no início do pensamento estratégico, que é uma coisa nova, né? Parece que faz muito tempo que se fala sobre estratégia, mas é desde a década de 60, não faz tanto tempo assim que o termo estratégia surgiu no mundo corporativo. Desde o início, o Peter Drucker fala isso o tempo todo, o Porter, né? Ele diz o seguinte, olha, estratégia não é sobre eficiência, estratégia é sobre construir diferença. A eficiência ela tem que estar a serviço da diferença e ela tem que ser pensada para te permitir ganhar dos outros e colaborar com os outros. Por quê? Porque o exemplo que eu uso para o meu time, né? Eu falo, olha, se eu tenho um restaurante e você tem um restaurante, e na nossa cidade tem 2 restaurantes, eu e você competimos por quem já sai de casa, se vai comer aí ou aqui. Então, o que é bom para nós? Que a gente seja diferente. Então, eu vou fazer um italiano, você vai fazer um japonês. Por quê? Porque juntos a gente vai convencer mais gente a sair de casa. Então, uma parte do nosso trabalho é colaborar para que o mercado cresça. O mercado crescendo tem mais oportunidade para mim e para você. Se a gente não perceber isso, a gente vai começar a competir. E quando a gente começa a competir, o mercado pode diminuir e nós dois vamos perdendo valor. Por quê? Porque eu fico mimetizando as suas vantagens. Eu olho para você e falo, pô, o Big fez isso que é mais legal do que eu estou fazendo. Então eu vou lá e copio o que você fez. O que eu estou fazendo com isso? Cada vez mais eu e você estamos ficando igual. E parece óbvio depois de dito, né? O Peter Drucker tinha uma frase muito boa, ele diz, olha, as melhores ideias são aquelas que parecem óbvias depois que alguém disse, né? Parece óbvio depois de dito, né? Mas você fala, porra, é óbvio que eu preciso colaborar. Então, no nosso caso, a gente precisa colaborar entre os principais escritórios de branding, aqueles que fazem, que conduzem essa matéria com competência, para que o mercado cada vez mais veja o branding como um instrumento estratégico das organizações. Para que esses pequenos incomodem poucos ou sejam rapidamente reconhecidos, né? Brilhante. Cara, já estamos chegando no final. Deixa eu só... 2 perguntas rápidas. Na verdade, uma pergunta e depois eu queria provocar um bate-bola assim, bem rápido, assim, pergunta e resposta. Mas cara, aqui toda entrevista que eu estou fazendo, não tem como fugir disso. Que é colocar a tal da inteligência artificial na mesa. Como que você enxerga o impacto do AI na criação e na gestão de marcas, ou no que você faz de brand, etc.? É uma pergunta difícil, quer dizer, muito complexa. Quando eu fui convidado a ser jurado em Cannes em 2023, esse era o tema lá, né? Não, e está sendo ainda está sendo recorrente. Né? E vai continuar sendo por um bom tempo. Assim, refleti bastante sobre isso, não tenho nenhuma conclusão. Né? Mas eu tenho algumas questões relacionadas a AI. Eu tenho algumas preocupações que são menos relacionadas à minha própria atividade ou ao papel que isso vai exercer, e mais relacionado à consequência que isso vai trazer para a cognição humana. A gente sabe que o fato da gente poder escrever diminuiu a capacidade cognitiva das pessoas. Por quê? Porque já tem estudos científicos que mostram isso, né? Enquanto eu era obrigado a guardar as informações e transmitir ela oralmente, eu tinha que ter uma capacidade cognitiva muito mais ampliada, né? Porque não existia outra forma de eu lembrar das coisas, né? Eu guardava o telefone de todos os meus amigos de cor. Perfeito. Né? Exemplo é perfeito. Hoje eu sei o da minha esposa, porque um dia eu descobri que eu não sabia, se acabasse a bateria. Teve que decorar. Decorei o da minha esposa, mas o das minhas filhas eu não lembro não. O número, né? Puta, absurdo, né? Então, eu tenho uma preocupação com a AI, porque o que é a inteligência artificial? É a primeira vez que a gente colocou fora do cérebro capacidades que só tinham dentro do nosso cérebro. Então, hoje você pode... Eu venho, às vezes... Uma expansão da memória, Eu estou brincando com a inteligência artificial, né? Eu sou meio insatisfeito, então eu acho que ela é uma porcaria, né? Mas ela faz coisas realmente fantásticas. Uma delas nesse processo de pensar conceitos e de elaborar conceitos, eu deixo minha filha na faculdade, vou indo lá para a agência, né? Eu ligo o ChatGPT na voz, que é uma experiência interessante. Sim, é bem interessante. E eu vou conversando com ela, dizendo, olha, eu estou pensando em combinar este conceito com esse conceito. Faz sentido? Aí ele me dá uma resposta. E aí, na resposta dele, eu vou lá elaborar. Então, assim, como diálogo, eu achei fantástico. É bom mesmo. Ele me diz
Quais são as inconsistências? Ele vai lá, me diz as inconsistências. Aí eu fico lá questionando. Quem olha do lado do carro fala, esse cara é louco. Ele está brigando com alguma coisa que não está dentro do carro, né? Eu brigando com a inteligência artificial. Então, eu acho que quem souber usar a inteligência artificial vai fazer dela um instrumento para aumentar a sua própria potência cognitiva. É isso aí. Mas eu vejo algumas gerações e até pessoas próximas falando, oba, não preciso pensar, agora é só pular para lá, porque ela pensa por mim. Aí é um grande perigo, né? E vai acontecer. E vai acontecer. Né? Então, eu tenho uma preocupação da consequência das coisas. A gente está vendo isso com o celular, né? O celular não é ruim por si próprio, né? O mau uso dele é que pode fazer mal a você. Exatamente. Né? Se você não desligar dele, ele vai te consumir. Te consome. Então, esse é um primeiro ponto, né? Agora, como é que isso afeta o nosso trabalho? Eu acho que a tecnologia está cada vez mais tirando a gente da onde a gente não deveria estar. Perfeito. A gente é fruto de uma era de revolução industrial que convenceu a gente a ser peças de um mundo. Né? Tem até aquele filme do Chaplin, né, que mostra as engrenagens. Né? Então, no passado eu tinha que decidir se eu vou ser engenheiro, arquiteto, médico, advogado. Por quê? Porque o mundo, a sociedade precisava dessas peças para funcionar. Aí eu digo, a inteligência artificial está fazendo medicina melhor que o médico, na radiologia, né? Pô, o cara ele consegue dar a resposta mais rápida que o médico treinado, né? Eu preciso do cara ali agora? Não preciso. Isso é ruim para quem estudou a vida inteira para ser um radiologista, né? Mas não é necessariamente ruim para o ser humano, né? Então, eu acho que a tecnologia ela vai começar a tirar a gente de onde a gente não deveria estar. A gente Esse é o lado otimista da parada. Vou usar dentro da nossa atividade. Né? Quando veio o computador, eu sou da época que o design se fazia com papeizinhos colados e etc, pestapava lá e tal. Um monte de outras coisas. Veio o computador, só mudou o meio. Sim. Então, no começo é uma dor, mas depois você aprende a ferramenta nova. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Então, o cara que passa 20 horas, o talento dele é fazer a edição de uma imagem que ele demora 20 horas para fazer e a inteligência artificial faz em 10 minutos, esse cara vai sofrer, porque ele apostou a vida numa coisa que vai sumir. Né? Mas eu não acho que ela vai substituir a criatividade humana. Né? Eu acho que ela vai dar potência. Concordo. Eu acho que ela não te tira do mundo, ela te insere no mundo de um jeito diferente. É isso aí. Ela vai potencializar isso. Exato. Muito bom. Vamos fazer esse bate-bola rápido. A gente tem 5 minutos. Rápido para eu não 3 minutos. Tempo. Tem 3 minutos. Bate-bola rápido, assim. Pergunta e resposta. Snap. Branding é mais estratégia ou sensibilidade? Eu acho que é estratégia com sensibilidade. Eu acho que o que falta na estratégia é a sensibilidade. Mas não é mais sensibilidade, é estratégia com sensibilidade. Boa resposta, boa resposta. O futuro das marcas é descentralizado? Eu acho que é mais fragmentado do que era antes. Né? Mas tem limites para isso também. Essa pergunta é boa. Marca forte ou produto bom? Não tem marca forte sem produto bom. Né? Eu acho que marca não dá para desassociar um do outro. Não dá. Não existe um exemplo, marca forte com produto ruim, assim? É que eu considero marca forte algo que se mantém ao longo do tempo. Não tem coisa ruim que se mantém ao longo do tempo sendo bom. Né? Concordo. Então, eu acho que marca forte, porque produto bom está contido nisso. Né? E valor percebido ou valor construído? Valor percebido. O que muda? Porque só tem valor aquilo que você consegue perceber que tem, né? Voltamos para o começo do papo. E para ter valor você precisa construir, né? Mas eu acho que eu prefiro valor percebido. Cara, Jean, acho que é isso. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Foi muito bom, cara, assim, de verdade. Como eu esperava, vou te dar um feedback. Para mim foi uma aula aqui de 50, 60 minutos. Como eu esperava, o tema é muito profundo, dá para ver que ele é denso. E você é um cara que domina isso aí como ninguém, que eu conheço. Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Eu que te agradeço. Com o seu tempo, com o seu conhecimento, dividindo com a gente isso. E não sei se você quer deixar algumas palavras, quer deixar uma última mensagem para, sei lá, para criativos ou pessoas que estão buscando construção de branding. Aqui é o seu momento de
dar uma dica ou, enfim, quer falar alguma coisa? Não, Não, é só agradecer o convite, fazer um convite para você ir no meu podcast. eu quero ir, também. cara, quero ir. Trocando a lente, é o mesmo nome do livro. A gente né? falar um pouco falar um pouco sobre a mudança, produção os de desafios, animação. falar do teu setor, falar sobre a mudança que você está passando, qual é a tua Vambora. perspectiva. Isso que você falou aqui, a gente falar um pouco. Vambora. Só que eu falando menos e você falando mais. E deixar de dica para a galera, assim, eu acho que existe um mundo de oportunidades para o modelo de pensamento do design e para a atividade do branding. Eu espero ter conseguido aqui nesse tempo passar um pouco dessas oportunidades para as pessoas. Quanto mais gente tiver jogando esse jogo com competência em alto nível, o campeonato fica melhor. Né? Só dá para ganhar Champions se tiver os baita time em campo. Né? Ótimo. E eu acho que, assim, convidar as pessoas a terem mais atenção. Quem quiser, tentei botar algumas coisas aí no livro. Quem quiser ler e conhecer um pouco mais sobre o assunto, fica... E se a galera, alguém quiser entrar em contato com o Jean, como é que eles te acham? É na internet? Como é que é? Tem o meu Instagram, que é @gfranco_. E pelo site da Pand, pand.com.br e as redes sociais da empresa. Então, galera, muito obrigado pela audiência, para quem nos acompanhou até aqui. Fica a dica da leitura dos livros do Jean Franco, pesquisem. Trocando a Lente, Descentralizado é uma Nova Mentalidade e Valor. Esse eu acho o nome fantástico, cara. Valor. Um ensaio sobre as escolhas humanas. Obrigado, gente. Obrigado, Jean, mais uma vez. E vamos que vamos. Boa sorte a todos.